Bem, olá companheiros do Distrito 4490. Meu nome é Janderson Vidal e a convite da companheira Inaê Camargo, eu venho aqui para vocês poder falar um pouco do crescimento e consolidação do cadastramento ANP-CNP Tome Brasil no seu distrito. É uma palestra baseada na história recente do nosso distrito que se fortaleceu bastante com base nesse cadastramento. E no acordo, na nossa manifestação, juntamente com o INAE, de tentar repassar um pouco dessa experiência para vocês, para que a gente possa aumentar muito o nosso cadastramento em todo o Nordeste. Antes de tudo, vale uma pequena apresentação, né? Meu nome é Janderson Vidal, eu atualmente sou presidente do Rotaract Clube de Pau dos Ferros, sou o ex-representante distrital de Rotaract Clubes do Distrito 4500, presidente do Colégio de RDS desse distrito, membro da equipe ANP-CNP da UMI Brasil e coordenador da área 9 da UMI Brasil, que é justamente a área que abrange o Distrito 4490 e o Distrito 4500. Fui interactiano no Interact Clube de Pau dos Ferros, também sou sócio fundador do Rotaract Clube de Mossoró e há quase 2 anos estou aqui no Rotaract Clube de Pau dos Ferros, agora exercendo a presidência, encerrando a minha presidência. Quem quiser manter algum contato, Inaê tem os meus contatos, então é só ficar à vontade. Bem, vamos começar a falar do ANP-CNP diretamente. O ANP quer dizer Arquivo Nacional de Projetos, e CNP Concurso Nacional de Projetos. Há um vínculo natural entre os dois. O surgimento, inicialmente, o ANP, só existia o ANP, só visava um cadastramento para compartilhamento de ações em todo o Brasil. Esse posicionamento ele se modificou com o tempo, né? Que depois começou a servir para atrair público para a Conarc. De que maneira? Os clubes que tinham seus projetos aprovados às semifinais do CNP, do Concurso Nacional de Projetos, eles se sentiam mais estimulados a participar da Conferência Nacional de Rotaract Clubes. A evolução do ANP-CNP sempre foi um pouco complicada. Às vezes por questões metodológicas, por questões de pontuação ou por outras questões que faziam com que houvesse uma variação, às vezes inadequada, às vezes necessária, para que o ANP-CNP pudesse evoluir. Como nos últimos 2 anos ela teve um avanço significativo, com auge na última CONARC, a CONARC de Poços de Caldas, em Minas Gerais, com regras bastante claras, com um método muito bem feito, muito bem realizado, sob a presidência de Lucas, e um amadurecimento nacional. O ANP-CNP ele tem que surgir nos nossos distritos, como foi feito aqui no 4500, como um método de crescimento e amadurecimento distrital. Às vezes nós não sabemos o alcance das nossas atividades, o alcance das nossas atitudes, dos nossos métodos. E o ANP-CNP vem justamente para fazer com que nós vejamos esse alcance. Veja só. No Distrito 4500, nós tínhamos entre 99 e 2000, que foi quando começaram os cadastros, e o ano de 2009, a gestão 2009-2010, nós tínhamos 17 projetos cadastrados. Só na gestão 2010-2011 nós cadastramos mais de 70. Isso fez com que nós levássemos 10 ou 8 a 10 projetos às semifinais do Concurso Nacional de Projetos naquela gestão. Na época em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na gestão seguinte, pela manutenção, pela tentativa reiterada, pela parceria com o representante entrante, o atual representante, no caso, o companheiro Diego de Assis Vieira, nós já tivemos mais de 110 cadastros, que é um auge excepcional. Acredito que até agora é a marca, é o ápice de cadastramento de projetos na história da UMI Brasil para uma só gestão. Mas porque os clubes tomaram a briga para eles. Eles viram que era importante, que os projetos, que as ações que eles realizavam tinham um alcance muito alto.
E isso fazia com que eles tivessem uma dedicação ainda maior ao ANP-CNP. Vamos agora traçar algumas linhas em relação ao arquivo, ao concurso, né? O conceito. ANP, o Arquivo Nacional de Projetos, é o espaço do AMI Brasil reservado para cadastramento de projetos executados por Rotaract Clubes do Brasil, que ficam armazenados em um banco de dados para consulta pelas pessoas cadastradas no portal. Se o seu clube é cadastrado, você tem uma senha, você pode entrar no site do AMI Brasil e visitar os projetos dos outros clubes. Peça para o seu RDR ou para alguém da equipe AMI Brasil ou para mim mesmo que faça esse cadastro. Né? O ANP, o Arquivo Nacional, ele serve para consulta, prioritariamente para consulta. O concurso é um concurso para a escolha dos melhores projetos do país. O ANP é consulta. É lá onde você cadastra o seu projeto e deixa ele à disposição do Brasil inteiro. Eu já imitei vários projetos que tem lá. Imitei com orgulho porque eram projetos muito bem sucedidos e que foram também muito bem sucedidos no meu clube. E é esse tipo de exemplo que a gente deve pegar. O bom projeto, o bom exemplo, ele tem que ser copiado. A finalidade do ANP é reunir projetos executados pelos Rotaract Clubes dos distritos filiados ao MI Brasil, ou seja, todos os distritos do país, numa única fonte de pesquisa, visando a consulta e disseminação de informação sobre criação dos projetos, métodos de planejamento e execução, arrecadação de verbas, patrocínios, resultados obtidos, pontos falhos e suas correções, bem como atingir um nível de excelência de projetos fortificando e difundindo o Rotaract Club. O projeto, quando ele é muito bem cadastrado, ele vai servir muito de exemplo para todos nós. E por último, as atividades. O ANP, além de manter um banco de dados desde sua criação, incentiva os clubes a enviarem projetos promovendo um concurso nacional de projetos, anualmente, durante a Conferência Multidistrital de Rotaract Clubes, a nossa Conferência Nacional de Rotaract Clubes, a ser realizada no mês de janeiro de cada ano rotário. A última em Poços, a próxima em Búzios. Bem, o primeiro ponto crucial em relação ao cadastramento dos projetos é fazer a diferenciação entre o que é um projeto e o que é uma campanha. Né? O projeto é cadastrável, a campanha não. Segundo o próprio site da AMI Brasil, um projeto ou um programa, é isso que você vai cadastrar. Um projeto é uma ação planejada que possa ser produzida e não dependa de uma situação especial para acontecer. Um programa é um projeto que tenha muitas fases, que seja de reprodução contínua. E qual a diferença para a campanha? Que ele diz o seguinte: uma campanha, uma atividade, uma campanha. Ação seja tarefa diária do clube, como fazer ata. Você não vai cadastrar. Fiz atas no site do Mi Brasil. Ou receber mensalidades, ou realizar reuniões. Ou uma campanha. Ação que só possa ser reproduzido em situações especiais, o que não se tenha como mensurar os resultados antecipadamente, como doação para enchentes, campanha do agasalho, campanha de doação de sangue. Agora nós vamos ver alguns exemplos de campanhas clássicas também, mantendo o mesmo posicionamento do slide anterior. Visita ao lar de idosos, campanha de Páscoa, distribuição de camisinha, campanha de Natal, que é aquela campanha que você faz no Natal, por exemplo, para algumas crianças. Campanha do Dia das Crianças, distribuição de panfletos, conscientização, distribuição, arrecadação e campanhas. Geralmente são campanhas, são ações que não guardam a complexidade suficiente, segundo o site da UMI Brasil e segundo quem trabalha na UMI, para se qualificar como projeto. Né? Qual a diferença? Se você cadastrar uma campanha lá como projeto, ele não vai ser avaliado. As únicas coisas que são avaliadas são os projetos. Né? Por isso vale essa primeira atenção antes mesmo de se iniciar o cadastramento. Isso é um ponto básico, até para que o clube não perca tempo. Agora nós vamos para um ponto mais clássico, mais claro a respeito do ANP e CNP. Primeiramente, para que você faça um cadastramento de um projeto, você tem que estar cadastrado no ANP e CNP.
Com esse cadastro, com essa senha, você vai lá no site, faz o login, entra e vai fazer o cadastro. A primeira dica que eu dou é que tenham paciência e calma, porque não é um processo rápido. É um processo que tem que ser lento para que você faça o melhor cadastramento possível. Então não vamos sentar com rapidez, tentando fazer de qualquer maneira, porque isso vai atrapalhar o cadastramento. O seu projeto ele vai correr um grande risco de não ser bem avaliado. Então vamos fazer com calma e vamos prestar atenção a algumas dicas que eu vou passar a partir de agora. Passo 1. Você abre e tem essa primeira janela. Nessa primeira janela você vai colocar o distrito do seu clube, né? O seu clube, o nome do projeto, as comissões envolvidas nesse projeto, quem idealizou, quem realizou, os envolvidos, rotaractianos, interactianos, rotarianos, voluntários adicionais e contratados, a faixa etária do projeto, o início da execução e o término da execução do projeto. Okay? No passo 1, as dicas são as seguintes. Cadastrar o projeto nas comissões adequadas, sem exagero, que torne o projeto como oportunista aos olhos do julgador. Ou seja, se você faz um projeto de meio ambiente, não adianta você cadastrar em todas. Porque em todas as outras o seu projeto vai ser eliminado. Não é porque ele cabe em meio ambiente que ele vai passar em todas as outras. Você tem que ser justo com o seu cadastramento. O que acontece quando você cadastra em várias é que o avaliador vai olhar o seu projeto como oportunista, como uma tentativa de ver se cola, né? Vamos ver se cola aqui. Vamos ver em quantas comissões eu posso colar o meu projeto. Isso às vezes não sai da maneira que se desejava, porque o avaliador vai imaginar, inclusive, que houve de repente, uma tentativa de transformar o projeto em maior do que o que ele era. Ok? Então, sejamos justos na hora do cadastramento. A segunda dica é saber diferenciar se foi o clube que fez ou se foi uma participação. O auxílio ele não gera cadastro. A organização do projeto gera cadastro. O que é que eu estou querendo dizer? Se a prefeitura foi fazer por exemplo, um projeto de dia do meio ambiente e te convida para você fazer parte de um stand, para fazer um stand com seu clube, você não foi quem fez o projeto. Você tem uma participação. E essa participação, ela não é um projeto. Né? Se a prefeitura faz, por exemplo, o selo Unicef, que é uma mania aqui que a gente tem no interior do Rio Grande do Norte, acredito que no interior de alguns outros estados também. Se tem o selo Unicef, é um projeto da prefeitura, não é um projeto do clube. É uma tentativa, uma busca da prefeitura por um selo de qualidade, não é um projeto do clube. Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Se o projeto é de vocês ou se vocês participaram, auxiliaram. Claro, se vocês participaram desde a criação, desde a imaginação do projeto, da ação, vocês fizeram o projeto. Agora, se vocês só vieram depois para fazer uma participação, isso não é cadastrável. A terceira dica é tentar sempre envolver interactianos, rotarianos e, se possível, voluntários, porque isso enriquece o projeto aos olhos do julgador. Ele vê que foi um projeto mais amplo, que foi uma atitude articulada, e ele vê com muito bons olhos essa ação. O último é o projeto tem que ter sido encerrado. Na última gestão, eu cheguei a ver um projeto que de repente foi um dos melhores projetos em Rotaract que eu já vi. Mas ele não tinha sido encerrado. Então ele não pôde ser julgado, ele vai ficar para depois. Sorte quem pegar aquele projeto para que ele seja julgado. Bem, o passo 2 são os objetivos, ou como eu qualifico, os temidos objetivos. A conceituação de objetivos. Objetivo significa o fim que se deseja atingir, a meta que se pretende alcançar. O objetivo é o que move o indivíduo para tomar alguma decisão ou correr atrás de suas aspirações. O objetivo é sinônimo de alvo, como ponto de mira de uma arma ou como fim a atingir. Objetivos de forma ampla são valores e finalidades de uma organização expressados em expectativas futuras. Por que é importante você fazer um bom cadastramento de objetivos? Porque ela está totalmente vinculada às finalidades do projeto.
Quando os objetivos são atingidos na finalidade do projeto, você teve um projeto de sucesso. E isso é muito bom aos olhos do jogador. E os objetivos eles têm que ser usados para que a finalidade seja alcançada de uma maneira usada, de uma maneira tranquila, de uma maneira bonita. Então é bom prestar atenção na hora do cadastramento dos objetivos do seu projeto, lá no Sai do Me Brasil. O passo 3, ele fala de orçamento. É muito importante esse cadastramento. Primeiro, não existe projeto grátis. O que eu estou querendo dizer? Todo projeto houve nem que seja uma doação para vocês realizarem o projeto. Então, vocês vão colocar lá que houve uma doação, que não saiu do bolso de vocês, mas o projeto teve um valor. E o cadastramento do valor, ele faz com que o projeto seja mais bem acabado aos olhos do jogador, aos olhos da pessoa que analisa. O segundo ponto é, mesmo sem custos do clube, as doações merecem ser aplicadas de modo a esclarecer quais foram os custos, exatamente o que eu falei. Doação é orçamento. E você tem que ser muito chato nesse ponto. Tem que colocar todos os pontos da melhor maneira possível. O projeto, que é cadastrado de uma maneira mais ampla, mais concreta, ele é mais bem visto. Porque o mero cadastramento, ele às vezes limita a nossa visão. Só que quando o clube cadastra bem cadastrado, nós teremos exatamente a visão que temos que ter do projeto. E isso é importante. Isso é muito importante. O quarto ponto é a descrição, os parceiros, na verdade, do projeto. É sempre bom ter parceiros. Vamos tentar sempre na realização dos nossos projetos que tenhamos parceiros nessas atividades. Quais são os parceiros principais, os iniciais? O Rotary, o Interact. Se você tiver Rotakid, o Rotakid. Se você tiver Casa da Amizade, a Casa da Amizade, né? Associações, ONGs, isso enriquece seu projeto. E quando esse projeto ele chega nas mãos do jogador, ele vai ver que realmente foi uma ação ampla. E é nisso que você tem que basear o seu cadastramento. O ponto 5 também é um ponto crucial, né? São os meios de divulgação. Eu coloco 3 dicas nesse cadastramento. Primeiro, tente expandir a divulgação. Se é um projeto que só quem soube foi a família Rotária, não houve uma divulgação adequada. Todo clube hoje em dia tem um blog, pelo menos, que vocês trabalham para ter uma divulgação maior do seu clube, que vocês trabalham para que tenha um maior número de acessos possível, né? Então nós temos que nos sustentar nisso. Blog simples não é divulgação. Jornais, revistas, acesso à rádio e TV, banners, cartazes e blogs de grande acesso, sim. Eu não posso fazer um projeto no meu clube e cadastrá-la no blog de Janderson. Porque o blog de Janderson vai ter 5 acessos por mês. Isso não é divulgação do projeto. Não é divulgação do projeto. Nós temos que buscar. Toda cidade tem um colunista social que gosta de divulgar isso. Tem um blog, às vezes, de política, que tem um número de acessos muito grande e que é um meio de divulgação acertado, né? Os jornais de pequena e grande circulação. E não é difícil, não é difícil. Agora a gente tem que aprender a tentar. Por exemplo, a revista Brasil Rotário ela publica muito no nosso cadastramento. Basta ir lá no site. Se você vai no site e cadastra muito bem a sua atitude, manda fotos, informa como é que foi através de e-mail, eles publicam. Isso é uma imagem pública excelente para o seu projeto. O Brasil inteiro, o país inteiro e outros países vão observar que vocês fizeram um cadastramento, que vocês fizeram um projeto bem feito, bem realizado. Terceiro ponto é a qualidade da divulgação é reflexo da qualidade do projeto. Você pode fazer um projeto enorme, se você não divulga bem, ele vai morrer ali. Você não vai dar vistas do clube à região, à comunidade, ao município, né? Aos outros Rotaract, Interact e Rotary Clubes, né? Aos outros distritos. Quem não é visto não é lembrado. O ponto 6 é o cronograma. É outra coisa que vocês têm que ser muito chatos. Vocês têm que falar tudo bem direitinho, como ponto por ponto. Quanto foi que surgiu a ideia, quanto foi debatido no clube, se houve reunião prévia, se é um projeto que é feito
por fases e cadastrar fase por fase. Isso é um cadastramento completo. Sejamos bem chatos em relação a isso. O sétimo passo também é bem importante, né? A descrição executiva do projeto. O que é execução? É ação ou resultado de aliás, descrição. É ação ou resultado de descrever. Representação pormenorizada da ação, na verdade. Então, nesse ponto, você também tem que ser bem chato. Você tem que fazer um cadastramento bem completo, bem minucioso, pormenorizado, para que o julgador, para que quem analisa seu projeto, ele entenda da melhor maneira possível qual foi a amplitude da sua ação. Além disso, uma descrição executiva bem feita faz com que quem quer copiar a sua atitude, quer copiar o seu projeto, ele saiba exatamente como ele aconteceu. Os resultados. Esse também é um ponto muito importante. Solicita resultados qualitativos e quantitativos. Os qualitativos tratam-se de diferenciais atingidos, né, a qualidade do projeto. Questões que independem de número. Melhoras qualitativas, diretamente ligado aos objetivos. As quantitativas são números, de fato. Quantas pessoas foram abrangidas, quantos dias durou, qual é a arrecadação e situações desse tipo. Né? Trata-se de abrangência. E isso é diretamente ligado aos objetivos do projeto. Isso é diretamente ligado. O que você tem por objetivos, você vai ter que ter por resultados para que o seu projeto seja bem sucedido. E por favor, não esqueçam de enviar o projeto após revisá-lo. Você tem lá uma tecla, enviar projeto ao Mi Brasil. Você envia, ok? Para finalizar, já encerrando aqui nossa palestra que já está durando mais de 20 minutos, os pontos de atenção na hora do cadastramento. São situações que nós não podemos nos equivocar, porque isso faz com que diminua a atenção, diminua a qualidade do nosso cadastramento. Primeiro, erros de português. Isso rebaixa muito o projeto. Então, se você tem uma pessoa que tem dificuldade com um português mais acertado, mais ajustado, você solicita revisão do texto antes do cadastramento. Que com essa revisão você evita esse tipo de problema. O cadastramento de objetivos como resultados é um equívoco. Objetivos são uma coisa, resultados são outros. Os resultados são os objetivos alcançados. O que nós chamamos de cadastramento à Lavantu, bem nordestino isso. O que é o cadastramento à Lavantu? É o cadastramento feito de qualquer maneira. Você tem que ter atenção, muita atenção na hora do cadastramento. Essa atenção vai fazer com que o cadastramento aconteça da melhor maneira possível. O copia-cola também deve ser evitado. O que é o copia-cola? Você fez o projeto no papel para transformar ele em realidade. E você vai naquilo que você fez lá no computador e começa a copiar e colar. Copiar e colar. Você vai fatalmente se equivocar. Sempre vai ter alguma coisa que está errada ou que vai parecer muito estranha. Então eu também não indico que seja feito. A falta de informações importantes. Por exemplo, a abrangência. Se você teve uma abrangência de 2.000 pessoas e não fala da abrangência do projeto, você está omitindo uma informação importante. Uma informação que vai qualificar o seu projeto. A ligação entre objetivos e resultados, que foi o que eu já falei umas 2 ou 3 vezes. O que vocês colocarem de objetivos, é bom que vocês vejam nos resultados, porque aí você vai ver um projeto bem fechado. Né? Não tem resultados a mostrar. Esse projeto, fatalmente, ele não concorre no concurso, porque ele não vai ter qualidade suficiente. Agora, ele pode ser cadastrado para que outros clubes vejam o modelo do projeto e tentem fazê-lo executá-lo de uma maneira melhor. Né? Não se importar com o orçamento. O orçamento é um ponto crucial na hora do julgamento dos projetos. Bem como a necessidade que a comunidade tinha desse projeto. Né? Não adianta você cadastrar uma coisa que não havia uma necessidade forte. E também não se importar com a divulgação. É um erro crasso que não pode acontecer na hora desse cadastramento. Ok? É bom prestar atenção a todos esses pontos.
Por último, abrindo um pouquinho aqui a caixa de Pandora, quais são os pontos de eliminação dos projetos? Os pontos de eliminação são os seguintes. Se ele está ou não cadastrado na comissão correta, ou seja, se ele não está cadastrado, ele vai ser eliminado. Agora, por exemplo, se ele está cadastrado esse julgamento é de comissão por comissão. Se ele está cadastrado em 7 comissões diferentes e ele só vale em uma, ele vai ser eliminado das outras 6. Ele só vai concorrer em uma. Então já manda o projeto bem acabado para que o julgamento não tenha que passar por esse tipo de situação, né? O projeto foi inscrito corretamente, ou seja, houve uma troca de um ponto por outro. Se houve uma troca, se não houve uma inscrição correta, ele também vai ser eliminado. O projeto foi considerado transformador, criativo e inovador? Se foi, ótimo, ele vai passar. Se não é um projeto transformador, não é um projeto criativo e não é um projeto ou não é um projeto inovador, ele não vai passar. Isso é um conceito subjetivo, ok? A realização do clube foi contínua ou uma atividade ou campanha. É justamente esse ponto que é importante. A contínua é o projeto. A atividade ou campanha ele será eliminado. Contínua ou eliminado, né? Pode ser utilizado como modelo sendo facilmente reproduzido? Se sim, se dá para reproduzir o projeto, ele vai ser mantido no NPCNP. Se não, ele não será mantido. Ok? Por fim, eu queria agradecer a todos que me ouviram até agora e só viram aí minha figura, pela atenção dispensada até esse momento. Dizer que eu estou à disposição e que foi um prazer falar a vocês. Obrigado, Inaê. Qualquer coisa, já sabe, é só entrar em contato. Um forte abraço, companheiros do Distrito 4490. Até mais.